Desde a semana passada, os Estados Unidos tentam contornar o vazamento de documentos secretos da inteligência americana. O Pentágono classificou a divulgação dessas informações como muito grave para a segurança nacional. O Departamento de Justiça está investigando como esse material foi parar na internet. Só que o pior ainda está por vir: o estrago no campo diplomático. Assunto para o editor de Internacional, Marcelo Favalli, que vai contar justamente quais os destaques, hein, Favalli, destas milhares de páginas que foram vazadas. Boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite, Lívia. Boa noite a todo mundo que nos acompanha. Por favor, usemos a nossa criatividade e imaginem a correria nos corredores do Pentágono e as cabeças que vão rolar depois que começaram a circular isso aqui, ó. Documentos do Pentágono, que é uma estrutura que a gente conhece dos filmes, dos seriados, né, de altíssima proteção, tiveram páginas impressas numa impressora comum, fotografadas por um celular e divulgadas a partir de um gesto muito simples. Agora cabe aos Estados Unidos saber quem fez ou quem fizeram, e os estragos já estão rolando aí, como o Daniel falou, desde a semana passada. Vamos entender aqui, resumidamente, o que essas milhares de páginas trazem. Primeiro, a pergunta: será que elas são verdadeiras? Bom, por enquanto, a análise da nossa parte, que é a mídia, aponta que datas conferem com o que está escrito nesses documentos vazados, termos usados nesses documentos combinam com os termos usados pelo Pentágono, os selos de top secret, né, ultra secreto, que estão nas páginas são exatamente o carimbo usado pelo Pentágono, o mesmo tipo, e principalmente os nomes dos militares de alta patente que estão nesses documentos condizem com a realidade. Então isso já é um indício bastante forte. Agora, quando o Daniel falou que isso minou o campo diplomático dos Estados Unidos, é o seguinte: os documentos, por exemplo, falam da Ucrânia, que está muito alinhada aos Estados Unidos. Os Estados Unidos apoiam a Ucrânia financeiramente, com equipamentos e ideologicamente na guerra contra a Rússia. Então, documentos apontam que, primeiro, forças armadas ocidentais, principalmente grupos especializados do Ocidente, estou falando da Alemanha, de Polônia, do próprio Estados Unidos, do Reino Unido, estão apoiando soldados em campo de batalha. Isso quebra um pouco aí acordos que foram feitos verbalmente de grandes potências não entrarem efetivamente na guerra. Os documentos secretos falam outra coisa. Outro ponto ali que aparece quando se fala de Ucrânia, é um documento que data de 23 de fevereiro, é muito recente, que os novos tanques enviados pela Alemanha, pela Polônia, pelos Estados Unidos, serão usados em novas frentes de ataque contra a Rússia. Só que os Estados Unidos fizeram uma observação quando falam da Ucrânia, que talvez esta nova onda de ataque ou contra-ataque dos ucranianos contra os russos não funcione. E aí um dado muito importante, se você quiser ouvir preocupante, é esse. Segundo esses relatórios aí vazados dos Estados Unidos, os ucranianos já tiveram 131 mil baixas. Aí são de soldados feridos e mortos, ou seja, homens e mulheres militares tirados do campo de batalha. Esse número é muito superior ao que a Ucrânia vinha dizendo há mais de um ano. Passando de Ucrânia, a Rússia, é o seguinte, que o Egito estaria combinando com a Rússia de ceder o Egito para a Rússia 40 mil foguetes e mísseis. Isso coloca o Egito numa situação muito indelicada, porque o Egito recebe, por exemplo, financiamento de apoio contra a fome dos Estados Unidos. Então, segundo esse relatório aí do Pentágono, estaria alimentando ou ajudando a Rússia. E aí a parte mais importante, 223 mil baixas dos russos, número também muito superior ao que os russos tinham dito até então que perderam na guerra. Aí depois, campo diplomático, falando de outro aliado importantíssimo dos Estados Unidos, Coreia do Sul. O relatório aponta que houve uma sinuca de bico ali, os americanos pressionando Seul a entregar armamento, munição para a Ucrânia. Só que Seul tem uma legislação pacifista que não se envolve em guerras, principalmente depois de um acordo criado no próprio país, depois da guerra entre as penínsulas, depois da Segunda Guerra Mundial, e aí se torna algo muito complicado. E para encerrar, a China, que aparece num documento de 25 de fevereiro, que os Estados Unidos identificaram que a China tem um avião, um planador, um equipamento ultraveloz, que é o seguinte: teria realizado um voo de 2.100 quilômetros. 2.100 quilômetros é sair de São Paulo, ir a Brasília e voltar,
em 12 minutos. Não há nenhuma estrutura capaz de fazer a mesma coisa em nenhum outro país. Então, é o que a gente tem aqui nesses relatórios vazados. Por enquanto, acho que mais páginas vão surgir por aí, Daniel e Lívia. Pois é, vamos aguardar quais serão os desdobramentos desse caso. Marcelo Favalli, sempre ao vivo aqui no Jornal Jovem Pan.